Aqui estamos mais uma vez, pela graça e pela bondade do nosso grande e eterno Deus, adentrando em vossos lares com mais um programa de vida, de fé e de esperança. De coração mesmo, o nosso muito obrigado pela tua audiência, para com a tua sintonia, para com este programa. E o programa de hoje não deixa de ser um programa especial, pois ele foi realizado na primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Portanto, você que assiste o nosso programa, você que está perto, você que está longe, onde quer que você esteja, sejam bem-vindos em mais um programa que transmite vida, amor e esperança do coração de Deus para o teu coração. Capítulo 81 do livro de Salmos, porque nós precisamos ter diretrizes para conquistarmos uma grande vitória no meio da crise. O que diz os Salmos de número 81? Se já encontrou? Se não, preste atenção. Se for fácil de jogar no telão, pode jogar. Mas leiamos. Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa, toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel, não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Amados, quando nós lemos os Salmos de número 81, e a gente começa a observar o que está aqui escrito, e quando nós desafiamos você buscar uma vida melhor, que todos querem isso. Na verdade, eu acredito que ninguém está satisfeito, e pelo menos eu penso para mim, se chegar o momento que eu estou dizendo assim, estou plenamente satisfeito, não tem mais nada o que fazer aqui nessa terra, vamos embora. Está fazendo o que aí? Nós precisamos melhorar cada dia que passa, uma vida melhor, tanto na vida espiritual, quanto na nossa vida diária, cotidiana. Deus quer nos abençoar. Então, quando eu coloquei aqui, buscando uma vida melhor,
Eu comecei a pensar, mas nós precisamos ter diretrizes para conquistarmos essa vida melhor, alcançarmos esta vitória. E para alcançar uma vida melhor e obter vitórias, sobre quem? Sobre os nossos inimigos, sobre as crises, sobre as dificuldades, porque na verdade é isso que nós precisamos. Mas quando a gente começa a pensar aqui, nós mesmos, muitas vezes somos os nossos próprios inimigos. Nós mesmos, não somos os outros. A gente cria algumas coisas que acaba se frustrando lá na frente, com os erros, com as falhas. E isso acontece porque o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, muitas vezes não nos permite ver o que Deus quer fazer e como Ele quer fazer. Isso nos atrapalha. E, diante disso, nós acabamos sendo derrotados até em várias coisas e deixamos de ser abençoados pelo Senhor. Porque estas influências negativas que vêm de fora para dentro, mas tem aquelas que estão aqui de dentro para fora. Quando eu mencionei aqui 1.200.000 empregos em 12 meses, que sumiram do mapa. Aí, você fica assim, com o coração na mão. Mas a nossa oração continua, que Deus abençoe os membros da primeira igreja, que Deus abençoe vocês que estão frequentando aqui, que estão buscando a Deus, que andam na presença do Senhor, que ninguém perca o seu emprego. Pelo contrário, se for despedido de algum, vai pegar um outro melhor. Por quê? Nós queremos uma vida melhor e Deus tem. Agora, o assunto então nosso é conquistar, é alcançar, é melhorar, é termos algo mais do que nós possamos imaginar. E para conquistar vitórias na vida, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro de tudo, é a espiritual. Não pense você que vai alcançar as outras coisas para depois melhorar a sua vida espiritual. E é exatamente isso que está aqui no Salmos de número 81. Espiritual. Como vai você diante de Deus? Como está a tua devocional dia após dia? Você tem se reunido com a sua família? Mas lá em casa não dá, porque um levanta às 6, outro levanta às 8, outro levanta à meio-dia. Tem alguma hora que você pode reunir um número maior dos seus familiares, para ler a palavra de Deus, para orarem juntos. Mas lá em casa, só eu sirvo a Deus, ninguém mais. Então sirva a Deus com a sua família. Não tente colocar a culpa nos outros. A vida espiritual, se não estiver bem, você não vai conseguir alcançar as demais coisas. Por quê? Estas influências que eu mencionei aqui a princípio, que acontecem, e se a vida espiritual não está bem, o diabo tem toda a porteira aberta para entrar e fazer o que ele bem entende. Então eu e você, primeiro de tudo, precisamos melhorar essa parte. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Então, se eu não buscar primeiro a Deus, as demais coisas eu vou correr atrás, vou sofrer, vou cansar, vou acabar perdendo, e depois chega a frustração daquilo que diz: frustrou tudo. Então, para conquistar primeiro é a nossa vida espiritual. E essa vida espiritual, nós precisamos de oração, leitura da palavra de Deus, a família unida. Mas lá ninguém se une, claro. Você é a primeira pessoa que só reclama dos outros. Então eu e você precisamos nos unir, orar, clamar a Deus, lá na nossa casa, aqui na igreja, para que Deus nos conceda a bênção. Por quê? Se a nossa vida espiritual estiver boa, a família vai estar mais unida. E aí o problema financeiro
se torna bem mais simples para resolver. Por quê? Um vai ajudando o outro. Mas Deus quer melhorar a sua vida financeira. Deus quer fazer isso na vida de todos nós. Esse é o plano, é o projeto divino. A sua vida física, sua saúde, seu estado emocional, como é que está? Como é que você vive esses dias tão difíceis que nós estamos passando, mas que na verdade em Cristo não tem nada disso. Não existe dificuldade nenhuma, não existe crise. Por quê? Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está conosco, a sua vida profissional, as demais coisas que acontecem na sua vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, a bondade de Deus continua sendo a mesma. O grande problema é a nossa ingratidão para com Deus. O grande problema é que nós não estamos atentando para a palavra. E esse Salmo de número 81, a gente percebe como Deus, carinhosamente, parece que está suplicando para nós tomarmos uma posição, decidirmos alguma coisa para fazer a sua vontade. E esse salmo começa nos primeiros 4 versículos com louvor e adoração. Por que começa com louvor e adoração? É o que eu acabei de dizer. Se não buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nós não teremos as outras coisas. Então, para isso, louvor, adoração, mas em seguida passa para a recordação dos benefícios, versículo 5 até o versículo 7. Deus aqui lembrando o que Ele fez, o que nós lemos nesta manhã, quando Ele estabeleceu esse estatuto para José, quando Ele, então, tirou o peso dos ombros, o fardo das mãos dos filhos de Israel, que estavam lá escravos, mas Deus estendeu as suas mãos, tirando-os da terra do Egito, usando Moisés para fazer essas coisas. Então, aqui estão os benefícios. A terceira parte desse capítulo é um relato do que Israel fez e não deveria ter feito, do verso 8 até o verso 12. Primeiro, seguiram os seus próprios planos. Os seus próprios planos. Jesus ficou de lado. Deus não era nem sequer lembrado. Talvez você está aqui hoje sofrendo terrivelmente e teimando na sua maneira de ser, dentro dos seus planos, pois Deus tem um propósito especial. Capítulo 29, versículo 11 de Jeremias deixa claro, quando Deus diz: o pensamento que eu tenho de vocês é bom, é de prosperidade, é de vitórias. Mas, em outras palavras, o que é que acontece? O pensamento de Deus é esse, mas o nosso é se voltar para as outras coisas e deixar Deus de lado. Então, eles entraram por esse caminho, seguindo seus próprios planos, caminhos aos quais Deus os entregou, porque Deus deu livre arbítrio ao ser humano. Você faz o que você quiser, a ponto que Salomão, quando escreve lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, diz, se não me falha a memória, versículo 9, que eu não anotei aqui, mas deixa claro uma coisa: anda segundo o teu coração, faça o que você quiser, mas saiba que Deus te trará a juízo com todas estas coisas. Quer aprontar, apronte, mas não se queixe de Deus, e nem diga depois: não sei o que eu fiz que Deus está me castigando. Bem, Deus não castiga, Ele simplesmente retira a proteção. Porque se você não quer, vai seguir os seus planos, seguir os seus caminhos. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas lembre-se que é muito pior ir para o inferno, porque de lá não sai mais. Da crise que você está, vai sair. Os problemas que está enfrentando, você pode resolver.
a vida torta que está levando, você pode endireitar. Mas quando chegar no momento que fechar os olhos para esse mundo, a tua alma vai para o inferno e de lá não sai mais. É eternamente o sofrimento. Muito pior do que espada, muito pior do que a própria fome, muito pior do que a pestilência, muito pior do que estas coisas. Pense na eternidade, meu irmão e minha irmã, porque ela está chegando. No momento que fecharmos os nossos olhos aqui, entramos na eternidade para sempre. Onde? Eu quero ir com Jesus, e é lá que eu vou, e você? Para isso, eu e você precisamos abrir um caminho para uma vida melhor. Tanto aqui, mas repito de novo, primeiro a nossa vida espiritual. Então você tem uma luta, você pode não ter condições de vencer, você olha para todos os lados, isso aqui é impossível, mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Abra esse caminho crendo no Senhor. Isaac permaneceu fiel e ficou riquíssimo. Isaac foi fiel. Quando houve um problema difícil na terra em que Isaac estava lá, Deus disse: permaneça nessa terra, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o que fiz a seu pai Abraão. Verso 13 do capítulo 26 de Gênesis. Isaac enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Foi fiel, obedeceu, estava numa crise, e a crise era séria, mas Deus disse: fica, continue, porque eu vou te abençoar. Meu irmão, minha irmã, você que tem, quem sabe, estado de até dizendo assim: bem, se Deus não fizer isso aqui, eu vou embora dessa igreja. Bem, você que sabe, se você ama a Deus, claro que você não vai. Se não ama, você vai. Por quê? Não é a igreja que vai fazer a diferença, é o que você faz. Então, permaneça firme e fiel naquilo que Deus tem colocado na sua mão, para que você o faça e o nome de Cristo seja glorificado. Então, Isaac ficou riquíssimo, porque Deus continuou. A prosperidade é aquilo que continua, dia a dia. Deus quer abençoar. Podemos passar por alguns momentos de privação? Podemos, por que não? Mas Deus nos dá vitória. Temos tantos outros que poderíamos citar, mas a próxima pergunta é: como fazer a vontade de Deus? Eu e você precisamos fazer isso. Se não fizermos a vontade de Deus, não podemos esperar nada. Eu coloquei aqui algumas coisas. Primeiro, é preciso louvor, adoração, sacrifício, paixão pelos perdidos. Mas eu tenho que fazer tudo isso aqui. Bem, se eu não reconhecer o meu Deus, eu não vou louvar Ele. Se eu não entender que Deus me ama e que tudo que Ele fez foi por amor a mim, eu não vou fazer nenhum sacrifício. Eu só quero, nadando, tranquilo, sossegado. Os problemas deixo que os outros resolvam, eu não vou fazer. E depois entramos no problema e aí nós não temos saída. Mas louvar, adorar a Deus. Será que você tem louvado a Deus na sua vida? A pergunta é: você tem louvado a Deus? Como você está louvando a Deus? Só quando vem aqui, canta, bate palma? Isso nós precisamos, e isso aqui é uma ordenança da palavra de Deus. E se eu não vir à casa do Senhor para estar adorando com vocês, também estou fora de tudo. Mas eu preciso louvar a Deus, tanto aqui como em qualquer outro lugar.
versículo agora, Mateus capítulo 14, versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus está aqui olhando para você, para mim, com compaixão. Mas a pergunta minha agora, você está olhando com compaixão para a pessoa que está ao seu lado aqui? Ou quem sabe você está num canto, a outra pessoa está no outro canto e você está olhando com ódio, quando você tem que olhar com compaixão? Compaixão. Jesus curou todos eles, ele desceu, tinha uma multidão lá, de pessoas sofredoras, doentes, e esta manhã ele vai fazer a mesma coisa com você aqui. Você veio até aqui, porque aquela multidão se reuniu, sabia onde Jesus ia chegar, que Jesus estaria lá, então eles foram lá. Você sabe que Jesus está aqui, você veio aqui, então você vai receber a bênção. Ele tem compaixão e misericórdia. Nós estamos aqui advertindo, alertando, e precisamos disso, mas sabemos que a misericórdia de Deus é grande. É preciso recordar e reconhecer com gratidão os benefícios recebidos. Será que você nunca recebeu nada de Deus? Você nunca foi abençoado pelo Senhor? Você nunca teve uma oportunidade de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito? Que gratidão é que nós temos? A nossa ingratidão com Deus é terrível. Nós queremos a bênção, quando recebemos, viramos as costas e nem sequer dizemos assim, Jesus, obrigado. Mas nem isso. Quantos de nós somos ingratos? Apesar da ingratidão nossa, Deus continua olhando, com misericórdia, tentando nos salvar. Então, é preciso obedecer à palavra de Deus. Se não obedecermos, não temos o caminho aberto. É necessário crer nas promessas divinas que nós cantamos aqui esta manhã. Você crê nas promessas de Deus? Mas se você não lê a Bíblia, você não estuda, você não procura, então você não sabe o que é a promessa de Deus. E aí você diz assim, eu creio nas promessas de Deus. Que promessa? Que promessa? Eu já citei várias aqui hoje. Mas eu preciso entender isso. Você precisa entender. Nós precisamos entender isso. Deus não falha com as suas promessas. É necessário que eu e você creiamos nessas promessas que está aqui do verso 13 até o 16. Do capítulo 81. Eu gostaria que chegasse em casa, lesse umas 10 vezes esse capítulo, pensasse bem na sua vida, e o que esse capítulo diz, o que Deus teria feito por Israel se o tivessem ouvido. Verso 13, se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos. Aqui está o divisor de águas agora. Se o meu povo apenas me ouvisse e seguisse os meus caminhos, se apenas ouvisse e seguisse os seus caminhos, mas não andasse pelos seus próprios planos que nós citamos aqui, nem pelos seus próprios pensamentos, pelo desejo do seu coração, mas pela palavra de Deus. O que Deus diz? Primeiro, abateria seus inimigos, os inimigos de dentro e os inimigos de fora. Deus te daria uma vitória plena, total e completa, sem você ter que ficar com qualquer tipo de temor. Viraria a mão contra os seus adversários. Deus te daria essa vitória. Deus não precisaria nem se queixar. Que mais? Teria sujeitado a todos os que odeiam a Deus. Que mais? Teria abençoado eternamente, todos os dias aqui e depois na eternidade.
providenciaria o que há de melhor nesta vida. Versículo 16. Fartaria com coisas excelentes. Mas eu, repito o verso 16, mas eu sustentaria Israel. Coloque o teu nome aqui. Deus dizendo, mas eu sustentaria o Eduardo com o melhor do trigo. Bota o teu nome aqui. Que essa promessa para mim é para você. Com o melhor do trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria, com as melhores coisas que poderiam ser vistas. Não é a quantidade, mas as melhores coisas. Deus quer fazer isso. O nosso muito obrigado de coração por mais um momento de fé, de vida e de esperança. Um abraço forte do pastor Irineu Rodrigues e de todos os pastores quadrangulares do estado do Paraná. Voltaremos logo, logo com mais um programa de vida, fé e esperança. Que Deus te abençoe ricamente. Até lá e viva Cristo!